Você consegue determinar uma solução para a equação x² menos 5x igual a menos 6? Sim, eu sei que sabe. E para a equação 2 elevado a x igual a 8? Consegue também, eu sei. Mas e para a equação x² igual a 3 elevado a menos x? E seno de x sobre x igual a x? Olá, eu sou Joyce Pimentel, pesquisadora e professora de matemática, e neste IMF, escrito em parceria com o professor Tiago Reis, falaremos sobre o método de Newton para aproximações de soluções de equações. O método de Newton é um método. Bom, isso o nome já diz. Para se calcular aproximações de soluções de equações, ou, equivalentemente, aproximações de zeros, raízes de funções. Para algumas equações, não precisamos de aproximações, uma vez que podemos determinar suas soluções de forma exata. Por exemplo, para equações polinomiais de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, temos fórmulas que nos dão todas as exatas soluções destas equações. Não existem fórmulas para se determinar soluções de equações polinomiais de grau maior que 4, mas uma pausa para um recado importante. Precisamos informar que não apenas não existem fórmulas para equações de quinto grau em diante, mas sabe-se também que elas nunca existirão. Isto é, não é que ninguém não tenha encontrado até agora e o problema permanece em aberto. Não! Já é sabido que tais fórmulas nunca existirão, que é impossível existirem fórmulas para a determinação de soluções de equações polinomiais de grau 5, grau 6, grau 7 e assim por diante. Sabemos isso graças à teoria de Galois. Se você quiser, podemos fazer um IMF sobre a teoria de Galois. Voltemos ao tema do vídeo. Não existem fórmulas para soluções de equações polinomiais quando o grau é maior que 4, mas podemos reduzir alguns casos particulares a equações de grau menor ou até determinar suas soluções por uma simples verificação imediata. Para equações não polinomiais, algumas em particular possuem meios para a determinação de suas soluções de forma exata. Para outras, também podemos determinar suas soluções por simples verificação imediata. No entanto, para a maioria das equações, não existem fórmulas, nem procedimentos, nem verificações para se determinar suas raízes exatas. Como saber, por exemplo, as soluções das equações x² igual a 3 elevado a menos x, seno de x sobre x igual a x, x elevado a 5 mais x² menos 3x menos 2 igual a 0. Para estes casos, existem métodos de aproximações. Não determinamos as soluções exatas, mas conseguimos aproximações tão boas quanto queiramos. Não apenas uma aproximação qualquer, mas uma aproximação com qualquer que seja a precisão desejada. Um desses é o chamado método de Newton, em referência ao famoso matemático e físico inglês Isaac Newton. Esse método consiste em começar com um chute e, a partir dele, obter aproximações melhores para a raiz de uma função através de análises geométricas de retas tangentes ao gráfico. Imagine que queremos determinar aproximações para a raiz de uma função f. Sabemos que, geometricamente falando, a raiz da função é o valor da coordenada x do ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo cartesiano horizontal. Vamos chamar a raiz procurada de r. Não sabemos o valor de r. Não sabemos quem é o número r, mas sabemos que é o x do ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo horizontal. Não precisamos conhecer o gráfico da função.
O desenho aqui é de um gráfico qualquer, apenas para ilustrar o procedimento. Começamos dando um chute para o número que poderia ser o R. Vamos chamar esse chute de x0. x0 é um número conhecido, que nós escolhemos como primeira tentativa para ser o R. Daí, calculamos o f de x0. Se o f de x0 for igual a 0, então estamos melhores que o Pelé e Marta chutando pro gol e melhores que Robin Hood atirando flechas. Acertamos na mosca. x0 é uma raiz de f. Se o f de x0 for diferente de 0, então x0 ainda não é uma raiz de f. Marcamos o ponto x0 e f de x0. Traçamos a reta tangente ao gráfico da função que passa por este ponto. Chamamos a coordenada x da interseção desta reta com o eixo horizontal de x1. Então, fazemos com x1 o mesmo que fizemos com x0. Marcamos o ponto x1, f de x1. Traçamos a reta tangente ao gráfico da função que passa por este ponto. Chamamos a coordenada x da interseção desta reta com o eixo horizontal de x2. Com o x2, fazemos o mesmo que fizemos com o x1. Marcamos o ponto x2, f de x2. Traçamos a reta tangente ao gráfico da função que passa por este ponto. Chamamos a coordenada x da interseção desta reta com o eixo horizontal de x3. Esse procedimento pode ser continuado indefinidamente, obtendo uma sequência x1, x2, x3, x4 de números que se aproximam da raiz da função. Para este método ser de fato efetivo, precisamos ter as equações das retas tangentes para que possamos determinar os pontos de interseção dessas retas com o eixo horizontal, que são os elementos da sequência de aproximações. A reta tem equação do tipo y igual a ax mais b, onde x e y representam as coordenadas de qualquer ponto pertencente à reta, e a e b são constantes. B é o coeficiente linear, A é o coeficiente angular, isto é, A é o valor da tangente do ângulo de inclinação da reta com respeito ao eixo horizontal. Qualquer ponto xy na reta tangente originada por x0 e f de x0 forma um triângulo retângulo com catetos medindo f de x0 menos y e x0 menos x. Note que o ângulo formado pela hipotenusa e o cateto paralelo ao eixo horizontal tem a mesma medida do ângulo de inclinação da reta. Num triângulo retângulo, a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Portanto, a tangente do ângulo de inclinação da reta é f de x0 menos y sobre x0 menos x. Das disciplinas de cálculo, sabemos que a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função é dada pela derivada da função calculada na coordenada x do ponto de tangência. Portanto, f de x0 menos y sobre x0 menos x é igual à derivada de f no ponto x. Mas um ponto que pertence a esta reta é justamente o ponto de interseção dela com o eixo horizontal, o ponto cuja coordenada x chamamos de x1, isto é, o ponto x1, 0. Assim, f de x0 menos 0 é igual à derivada de x0. Multiplicando os dois lados por x0 menos x1, temos f de x0 menos 0 igual à derivada de x0 multiplicada por x0 menos 1. Dividindo os dois lados pela derivada de x0, temos f de x0 sobre a derivada de x0 igual a x0 menos x1. E assim temos que o x1 é igual a x0 menos f de x0 sobre a derivada de x0. Da mesma forma que construímos um triângulo retângulo a partir do x0, podemos construir um a partir de x1.
obtendo que o x2 é igual a x1 menos o f de x1 sobre a derivada de x1. Para o x2, obtemos x3 igual a x2 menos f de x2 sobre a derivada de x2. E assim sucessivamente, temos que a sequência de aproximações é dada recursivamente pela relação xn igual a xn menos 1 menos f de xn menos 1 sobre a derivada de xn menos 1. Ou seja, a partir de uma análise geométrica, através de retas tangentes ao gráfico da função, conseguimos uma sequência onde um elemento é obtido em função do anterior, e essa sequência nos dá valores cada vez mais próximos da raiz da função. Sob condições adequadas de derivada e continuidade da função, a sequência dada pelo método converge para a raiz da função. Por exemplo, vamos utilizar o método de Newton para obtermos aproximações para a solução da equação x² igual a 3 elevado a menos x. Note que ela pode ser reescrita como x² menos 3 elevado a menos x igual a zero. Por isso, a solução da equação x² igual a 3 elevado a menos x é a raiz da função f, onde o f de x é igual a x² menos 3 elevado a menos x para todo x real. Para aplicarmos o método de Newton, precisamos da derivada de f, que é dada por derivada de x igual a 2x mais o logaritmo natural de 3 vezes 3 elevado a menos x. Começamos com x0 igual a 1. Temos que o x1 é igual a x0 menos o f de x0 sobre a derivada de x0. Se torna x1 igual a 1 menos f de 1 sobre a derivada de 1, que é x1 igual a 1, menos 2 sobre 3, sobre 2 mais logaritmo natural de 3 sobre 3. Isto é, o x1 é igual a 0,718255 aproximadamente. Fazendo as mesmas contas, podemos obter os demais elementos da sequência. Se começarmos com um chute inicial diferente, obteremos outras, mas ainda assim, aproximações tão boas quanto se queira da solução da equação. Por exemplo, se começarmos com x0 igual a 2, teremos as aproximações que você vê na tela. O método de Newton é utilizado não apenas para se obter aproximações de soluções desconhecidas, mas também para se obter aproximações racionais de soluções conhecidas. Por exemplo, sabemos que a solução da equação x² menos 10 igual a zero é raiz de 10. Mas quais são os primeiros dígitos decimais de raiz de 10? Podemos utilizar o método de Newton para obter aproximações de raízes. Considerando a função f de x igual a x² menos 10 e x0 igual a 1, obtemos as seguintes aproximações para a raiz, que são aproximações de raiz de 10. Não só para obter aproximações racionais, mas o método de Newton também pode ser utilizado para apontar um caminho para se demonstrar a existência de raízes késimas. Para qualquer número real A positivo e qualquer K natural, a raiz késima de A é a raiz da função dada por f de x igual a x elevado a k menos a qual o método de Newton nos dá a sequência definida recursivamente por xn igual a xn menos 1 menos xn menos 1 elevado a k menos a sobre k que multiplica xn menos 1 elevado a k menos 1. Demonstrando que esta sequência é convergente, demonstraremos que existe a raiz késima de A. Ah, ficou curiosa? Curioso? Essa nós já fizemos. Dê uma conferida lá no IMEF 42. Por exemplo, como ter certeza de que existe a raiz quarta de 5? Isto é, como ter certeza de que existe um número B
tal que o b elevado a 4 é igual a 5. Através do método de Newton, obtemos a sequência dada por x0 igual a 1 e xn igual a xn menos 1 menos xn menos 1 elevado a 4 menos 5 dividido por 4 que multiplica xn menos 1 elevado a 3. Mostrando que essa sequência é convergente, mostramos que existe a raiz quarta de 5. Em INMEF futuros, falaremos mais sobre raízes de funções e muitos outros assuntos.